Todos os anos, cerca de 5.000 mulheres morrem no Brasil vítimas de câncer de colo de útero. Existe a vacina contra o HPV, mas a baixa adesão preocupa as autoridades de saúde. Esse é o tema da nossa entrevista de sábado. 80% da população brasileira terá contato com o vírus HPV em alguma fase da vida. Por isso, medidas de prevenção são tão importantes. Dentre elas, a vacina contra o HPV, que é disponibilizada gratuitamente nas unidades básicas de saúde em todo o país. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o Dr. André Luiz Ferreira Santos, que é presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Vale do Paraíba, de São Paulo, da Regional do Vale do Paraíba. Doutor, com relação a essa vacina, ela é gratuita e mesmo assim a adesão é baixíssima no Vale do Paraíba e em todo o país. A que se deve essa baixa adesão? Infelizmente, tem uma questão cultural também. Aqui no Brasil ainda há uma resistência muito grande em relação às vacinas, né? Existem grupos radicais contra a vacina. Vacinas em geral, não só do HPV, mas outras também. E assim, hoje as evidências são absolutas no mundo inteiro. É consenso de todas as sociedades de especialidade, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde aqui no Brasil, dos benefícios da vacina. Hoje a medicina ela caminha no sentido da prevenção primária, que é você evitar o agente que causa a doença, né, do que você tratar a doença já instalada na pessoa. Então, infelizmente, a gente tem essa resistência muito grande e nós temos que trabalhar no sentido de esclarecer a população para que as pessoas percam o medo da vacinação e possam procurar assistência à saúde para se vacinar e evitar as doenças, várias gravíssimas, né? Hoje nós temos vacina para hepatite, tem uma vacina para gripe, a gripe em criança e idoso pode evoluir para pneumonia e levar a um óbito, e a vacina para HPV, que é hoje a doença sexualmente transmissível mais frequente na população mundial, principalmente em jovens, e que causa graves repercussões, como, por exemplo, câncer de colo de útero na mulher, câncer de pênis, de ânus, de orofaringe no homem. Doutor, essa vacina é destinada para as meninas. No entanto, a gente sabe que o HPV pode trazer também consequências para os homens, para os meninos. Eles também podem tomar a vacina? Como funciona? Aqui no Brasil, a campanha ela está focando em cima das adolescentes, né, do sexo feminino, das mulheres. Por quê? Porque epidemiologicamente é mais importante, né? Nós temos ainda, né, um grave problema de saúde pública que envolve o câncer de colo de útero, né? Nós temos, em média, aqui no Brasil, por ano, em torno de 15 a 16 mil novos casos de câncer de colo de útero. E a mortalidade ainda é muito alta, numa doença absolutamente evitável. Agora, a vacina também existe para os meninos, existem alguns países aí pelo mundo que já tem no serviço público oferecendo para os meninos também. Aqui no Brasil nós temos um serviço privado. Então é importante que a população saiba que, embora no serviço público você só tem disponível para as meninas, você tem no serviço privado também vacina para menino. A mesma vacina contra o HPV, basicamente contra 4 subtipos, protegendo contra o câncer e protegendo contra a verruga genital. Doutor, nesse ano, essa vacina contra o HPV é destinada a crianças com a faixa etária entre 9 e 11 anos. Ou seja, a influência dos pais para que elas sejam levadas até as UBSs e tomem a vacina é muito importante. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande para os pais. Sem dúvida. Na verdade, a gente tem que trabalhar em cima do esclarecimento dos pais para que percam o medo, esses tabus, esses mitos que existem em relação à vacina. E principalmente em relação ao HPV, a vacina para HPV, porque como o HPV é uma doença sexualmente transmissível, envolve início de vida sexual, então existe uma questão um pouco mais delicada, né? Então é importantíssimo o esclarecimento, né? É importantíssimo orientar os pais que tomar a vacina não quer dizer que o adolescente vai iniciar a vida sexual precocemente. É importante que os pais saibam que essa vacina é dada no adolescente, por quê? Porque você no adolescente você tem uma resposta imunológica muito maior, mais efetiva. Então é a idade ideal para se vacinar. E porque a vacina comprovadamente ela é mais efetiva quando ela é dada em pessoas que ainda não tiveram contato com o vírus. Então, de preferência, tem que ser antes do início da vida sexual. Então, por isso que hoje é um consenso mundial que a melhor faixa etária para vacinar é essa aí, 9, 11 anos, 9 a 13 anos. Ano passado, a campanha nacional pelo Serviço Público, pelo Ministério da Saúde, foi com adolescentes entre 11 e 13
13 anos e esse ano está entre 9 e 11 anos, mas também está dando cobertura para aqueles adolescentes que tomaram a vacina no passado. São 3 doses, ou seja, os pais, eles precisam estar atentos a estes prazos, porque é fundamental que a criança receba as 3 doses, é isso? É para que ela seja efetiva? O esquema que o Ministério da Saúde está utilizando aqui no Brasil é um esquema alternativo, não é um esquema oficial realmente em que os estudos todos foram feitos, mas é um esquema que existem trabalhos embasando e que vale a pena, embora não seja o esquema oficial, que é um esquema que você toma a vacina hoje, depois você toma 6 meses depois e a terceira dose só 5 anos depois. O esquema oficial realmente das sociedades de especialidades, quer dizer, o esquema em que as pesquisas foram produzidas é com a vacina feita hoje, depois toma com 2 meses, depois com 6 meses. Ou seja, no 6º mês você tomou as 3 doses. Parecida com a vacina para hepatite. Doutor, e para finalizarmos, qual é a mensagem final que fica de tudo isso de mais importante para os pais com relação à importância de vacinar os filhos e também de orientar com relação a outros métodos de prevenção, como o uso da camisinha para evitar essas doenças transmissíveis? Eu acho que a gente tem que trabalhar em cima de orientar os pais para acabar com esse tabu, com esse mito. A vacina é importantíssima, os benefícios são infinitamente superiores do que os riscos. A vacina é absolutamente segura. Todos os órgãos reguladores de vacinação mundiais, eles estão toda hora colocando na mídia e publicando a segurança da vacina. Então, não tem discussão hoje no meio científico, na saúde mundial hoje, dos benefícios das vacinas em geral. Essa história que você vai tomar vacina, vai morrer, vai ficar paralítico, vai ter convulsão, é muito mito. Na verdade, a gente sabe que existem efeitos colaterais que estão envolvidos ao próprio ato de vacinar. Existe aquilo que a gente chama de estresse pós-vacinação. Você pode vacinar uma criança e a criança, de repente, tem um desmaio, né, e uma reação local, né, e que, de longe, os benefícios são infinitamente superiores. Em relação ao HPV, morrem-se muitas mulheres ainda com câncer de colo, uma doença absolutamente evitável. A vacina não protege 100%. Mas ela tem uma proteção muito importante, em torno de 70%. É importante que também as pessoas saibam que, além de vacinar, há necessidade também de você se proteger quando iniciar a vida sexual através do uso preservativo. Né? Porque não existe só o HPV, né? Você tem outras doenças sexualmente transmissíveis, até mais graves e mais importantes. Muito obrigada, doutor, pelas informações e pelos esclarecimentos. Maria Clara Andrade para o Band Cidade. Depois de um sábado de céu parcialmente encoberto, as nuvens devem aumentar amanhã e o frio na serra vai continuar. Na Serra da Mantiqueira, o céu fica parcialmente encoberto e as temperaturas baixas. Mínima de 7, máxima de 15 graus em Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, o sol também aparece entre nuvens neste domingo. Em Bananal, mínima de 12 graus. Em Caçapava e Lorena, a máxima chega a 25 graus. No litoral norte, vai dar praia. O tempo fica firme, com temperaturas entre 15 e 25 graus em Ubatuba e Caraguatatuba. Hoje fez frio em Campos do Jordão. A temperatura não passou de 15 graus na estância. Amanhã chega a 16 e pode chover no final da tarde. Em Taubaté, a mesma previsão. Sol de manhã e chuva com trovoadas no final do dia. Mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Ilhabela, as temperaturas variam entre 18 e 25 graus e há previsão de chuva. Ondas de 1,60 m e ventos de 3,5 km por hora. Olha, neste final de semana, não apenas as praias e a paisagem são atrativos em Ilhabela. A cidade realiza o 5º Festival da Sardinha. Enquanto os barcos ganham outros ocupantes, os pescadores mostram que, além de tirá-los do mar, também sabem como preparar os peixes. Mas o reinado dele mesmo é no mar, onde ganha vida, uma profissão que herdou do pai. Sempre trabalhei assim no mar, sempre, né? Tem mais de 30 anos já trabalhando no mar. Meu filho, eu criei tudo esse barco aí. E o fruto do trabalho dos pescadores virou tema de festival gastronômico. No centro municipal, na praia de Santa Teresa, 4 toneladas de sardinha devem ser servidas nos 2 dias do evento.
A gente sempre não pode esquecer dos nossos caiçaras, a tradição deles sempre foi de pesca, não só aqui, mas de trás da ilha também, nas 17 comunidades que a gente tem na ilha. E em função da tradição e desses pescadores que a gente resolveu resgatar e fazer o Festival da Sardinha em Ilhabela. No palco, shows de MPB e com duplas sertanejas, hoje à noite e no domingo. E claro, muita sardinha. E o peixe também está presente em outros pontos de Ilhabela. Nas cozinhas de 7 restaurantes aqui de Ilhabela, a sardinha foi incorporada em diferentes receitas, estampadas nos cardápios e servidas durante o festival. Nesse aqui, especializado na culinária portuguesa, o costume dos caiçaras é servido à mesa, com o toque de um chefe português apaixonado pelo litoral paulista. Eu sinto-me em casa, principalmente aqui em Ilhabela, com sardinha eu estou em casa. O chefe empana os filés e a sardinha é frita no óleo. O prato leva ainda arroz com molho de tomate e sai a R$ 32. E nessa ilha cheia de beleza, os turistas se encantam pelos sabores e pelas paisagens. A sardinha é especial mesmo, né? Ela é muito gostoso, saboroso e cria esse movimento, né, do festival que é muito interessante para a ilha e para nós aqui do litoral. Essas imagens agora pertinho da hora da janta, né, gente? Bom, a seguir, as informações do esporte. Amanhã tem final da Copa Band Dyer de tênis e também as dicas da nossa agenda cultural. 7h12, a gente volta dentro de instantes. Até já.